Fala galera, voltamos aqui mais um episódio do TopoCast, podcast que você já sabe aí, né, para falar de marketing, negócios, crescimento, enfim, empreendedorismo como um todo, né? Estamos iniciando já a segunda temporada e hoje o segundo episódio, né, com um grande amigo aqui, já professor, mentor, consultor, um cara aí que, enfim, me ajudou pessoalmente em diversos momentos da minha vida, de carreira, provavelmente de empreender, e agora ainda mais também ter esse orgulho de ser cliente da gente e vice-versa, né? Hoje a Colina, tanto cliente da Nova, quanto também, né, a Nova cliente da Colina. Então, Jodbel, meu amigo, primeiramente, super bem-vindo. Obrigado demais aí pela sua participação. Né, Jodbel aí hoje ele é consultor empresarial, né, sócio lá da Nova Gestão, né, empresa aí referência em consultoria que já, enfim, não só em Natal, como Rio Grande do Norte como todo, também vários clientes também ao longo do Nordeste, isso, né, Jodbel? Enfim, amigo, primeiramente, boas-vindas, deixar você se apresentar um pouco mais aí nesse início. Obrigado pelo convite, é um prazer, né, estar aqui com vocês, falar um pouquinho, né, sobre consultoria, sobre a trajetória, sobre empreendedorismo, é um tema que eu particularmente gosto bastante. Vive na prática, né? Eu acho que é um propósito, né, a gente ajudar o empreendedorismo, brinca dizendo que empreender não é somente difícil, né? O empreendedor enfrenta um ambiente muito hostil, são diversas dificuldades. E o conhecimento tem que ser de tudo um pouco, né? Isso. Então, eu entendo que um propósito de vida que a gente abraçou foi, de fato, auxiliar, ajudar os empreendedores, né, a terem mais resultado, a alcançarem melhores resultados. Isso faz muito sentido para mim. Então, vir aqui falar um pouquinho para vocês sobre esse tema. Já está no dia a dia, né? Já está realizando o propósito, né? Faz muito sentido, né? Eu acho que a gente só agradece essa oportunidade, né, de falar um pouquinho sobre esse tema e, quem sabe, ajudar outras pessoas que estejam assistindo aí com certeza, com insights, com ideias, né? Se agregar para alguém já fez muito sentido. Com certeza. E já entrando nesse ponto aí de empreendedorismo, né, que eu acho que você falou aí, até tem um cliente nosso que fala, é o vírus do empreendedorismo, né? Assim, quando você começa a empreender, você meio que até vicia, né? Empreender, querer aprender e até trazendo um pouco da sua história, eu quero entender aí, né, Judeu? Você, né, conheci ainda na época de UFRN, né, como professor, né, entrando lá no mundo acadêmico e depois deu uma viravolta e disse, não, isso aqui não é para mim. Então eu expliquei como é que foi já esse início de sair, às vezes, da área pública, que apesar de o empreendedorismo estar fazendo parte de todos os âmbitos, né, a gente vê que não existe tanto um incentivo ali, né, tão grande, né, no público como no mercado privado. Como que foi essa mudança? Bem legal você perguntar sobre isso, porque, de fato, a gente vem de um sistema educacional que ele é meio que montado... Para não empreender, né? A gente diz que é tecnicista, né? Para replicar técnicos, né? E não para fomentar o empreendedorismo. Hoje, de fato, já melhorou bastante. A gente tem que reconhecer que... Muitas práticas hoje nas universidades voltadas a isso, né? Para incentivar, verdade. Pelo menos na minha época, por exemplo, tinha muito menos incentivo do que tem hoje. Né? A gente vê e eu fico muito feliz com essa evolução. Mas na minha jornada pessoal, inclusive, por causa também desse histórico, dessa formação, eu tinha muito na minha mente que... Assim, eu já tinha um desejo, sim, de um dia trabalhar com consultoria, mas inicialmente, ali, o jovem, ali, início de faculdade, pensava, poxa, eu vou primeiro fazer um bom curso, primeiro eu vou fazer mestrado, doutorado, ser ultra especialista para depois pensar em empreender. Pensar em fazer consultoria. Não estava nem falando de empreendedorismo ainda, assim. Mas, assim, fazer consultoria... era ainda um projeto assim meio que lá pro final da carreira, tipo 55 né? anos, 60 anos. Ultra sênior ali para fazer consultoria, né? Então eu tinha muito essa visão inicial, tá? Só que dentro da própria universidade, né, eu acho que o espírito do empreendedorismo ele não está ligado, na minha opinião, somente a negócios. Acho que tem muito a ver com o comportamento. Se você se depara com uma situação que você entende que pode colaborar, que pode fazer algo diferente, e você tem uma escolha. Você pode simplesmente não fazer nada, né, e deixar ali o status quo, seguir o fluxo, ou você pode tentar contribuir com aquilo ali, fazer algo diferente. Isso, para mim, já se caracteriza como um grau de empreendedorismo. Né? E eu entendo que isso, dentro da universidade, eu adotei essa postura. Assim, era um curso que, na minha época, acho que a minha turma de produção era 12ª. Quer dizer, foi logo, né, bem no comecinho, né? Você imagina quantas vezes eu tive que responder o que a engenharia faz, né? Que engenharia é essa? É igual a administração? Isso. Então, poxa, era um curso ainda que tinha poucos professores efetivos, muito professor substituto, não tinha praticamente projetos de pesquisa. A própria estrutura curricular, né, devia estar mudando isso, ainda, né? Então, só que muita gente simplesmente se acomodou com isso e, né, seguiu sua vida.
E eu tentei aproveitar as oportunidades que existiam dentro da própria universidade. Né? Então, me voluntariei num projeto de extensão que existia. Na época, até o professor Watson, que ficava à frente, o Comitê de Democratização da Informática, CDI, e já foi ali uma primeira experiência para entender ali algo fora do mundo acadêmico, né? Já no ambiente da extensão, que eu já gostei muito, aprendi sobre projetos, sobre editais, sobre, né, atuar na prática ali com alguns conceitos que a gente estava vendo ali inicialmente na produção. Isso já foi despertando algumas coisas interessantes. E a partir dessa oportunidade, surgiu uma outra oportunidade. Que ele teve um convite de fazer um projeto dentro da universidade, de assessoria organizacional, né, estruturar a estrutura organizacional da superintendência de infraestrutura e os processos. Caramba, que massa. E aí ele fez o convite de, poxa, como você trabalhou comigo lá no CDI, eu conheço sobre o seu perfil, sobre o seu trabalho, sua capacidade de trabalho, eu acho que você é uma pessoa boa para fazer esse projeto. E aí foi quando eu tive a primeira oportunidade na área de consultoria. Isso já foi a primeira consultoria sua, já foi na superintendência. Na superintendência de infraestrutura da UFRN. Massa. Então, ali eu tive o contato com esse mundo. Aí eu tive que pesquisar, correr atrás de entender, né, metodologia de como fazer isso, trocar ideia com o professor. E nessa época não tinha Google não tinha tanto era mais não, difícil né? Era de conseguir informação. E eu tive o apoio do professor, foi um grande mentor nessa época, né? De ir orientando, e eu pesquisava, trazia para ele, estou pensando em fazer assim, o que é que você acha? A gente ia trocando ideias, formatando como ia trabalhar a estrutura, para você ver, não tinha muitos programas, inclusive, para usar. Eu fiz tudo isso no Word, né, no PowerPoint, né, ali, as caixinhas ali. Mas era a forma que a gente conseguia trabalhar na época. E que na época era o que... Atendeu muito bem, certo. Junto com outro colega da turma também, que participou do projeto. E aquilo foi para mim um grande despertar, né, assim, de... Poxa, eu não preciso fazer. Você tinha quantos anos na época, por exemplo? Eu devia ter... entrei na faculdade acho que com 17. Nessa fase aí eu já devia ter uns 20 anos. 20, pois né? Estava perto já do final da faculdade. Cara, para mim foi um grande despertar, porque eu entendi que eu já poderia agregar. Eu não precisaria esperar aquele caminho inteiro. Ter essa especialização toda até decidir ajudar, né? Então, assim, com o que eu já tinha aprendido, eu conseguiria ajudar, porque eu já estava conseguindo ajudar dentro da universidade, um órgão da universidade. Ele estava conversando com as pessoas, entendendo como elas faziam as atividades e dando ideias de como melhorar, tirando dúvidas com aquelas pessoas, unindo as expertises dela e agregando um pouco da minha visão externa, a gente conseguiria construir coisas interessantes, né? E aquilo virou um insight legal para mim, uma chave na minha cabeça ali virou. Né? Por um outro lado, eu tive a oportunidade também de trabalhar dentro do CA, né? Eu fui diretor acadêmico do CA. A gente tentou resgatar algumas coisas, resgatou a Semana de Engenharia de Produção, eu participei como representante dos alunos da reformulação do projeto político-pedagógico do curso, então tive contato com os professores ali, então também tinha esse viés ainda acadêmico, né? Porque eu me interessava pela área acadêmica, mas muito com esse viés de melhorar. E que esses projetos todos de extensão aí são projetos que, assim, a gente aprende trabalho em equipe, liderança, gestão de projetos, gestão de prioridades, né? Então, assim, por mais que seja dentro do acadêmico, mas é a rotina do que a gente vê depois no mercado privado mesmo, né? Nas empresas. Fazer a Semana de Engenharia de Produção funcionar é um projeto. É um projeto. E eu mencionei isso porque foi a partir dessa conexão e dessa vivência com a equipe ali que formava, né, o Centro Acadêmico, o CA, que aí Vitor Marques, Vitinho era presidente na época, né, dessa gestão, e ele atuava com consultoria na época. Então, quando eu percebi essa oportunidade, disse, poxa, eu quero atuar com isso, faz sentido para mim. Eu fui conversar com ele. Então, a gente trabalhava junto ali no CA, eu disse, poxa, Vitor, quero entrar nesse mercado, quero fazer isso. Eu já estava ali mais para o final do curso. Como é que eu faço? Né? Qual é a dica aí, o caminho? Ele já era consultor, ele já tinha vindo de outra universidade, já atuava no mercado, no consultoria, na área de qualidade de serviços. Então, eu fui ali para a pessoa que eu conhecia, que tinha um relacionamento com a área. Poxa, me dá uma dica, quero trabalhar com processos. Né? Me diz como é que eu faço. Caminho das pedras aí, né? Se tem alguma dica. E aí ele citou uma empresa que, na época, né, era uma empresa muito referência aqui na cidade. É uma empresa que a gente diz que é a KIM Consultoria. E disse, poxa, a KIM para mim é uma referência na área de processos. E aí entra também a questão de buscar as oportunidades. Né? Nessa ocasião, não existia uma vaga aberta para a KIM.
Mas a KM estava promovendo um evento no Natal Shopping, uma feira de talentos, né, que era outra empresa também do grupo que fazia. E eu fui lá, né, tentei me apresentar ali para alguém, vencer a timidez. E aí consegui falar com o Kellerman na época, né? Eu lembro até hoje desse diálogo, foi muito marcante, porque eu disse a ele, né, estou trabalhando com consultoria na universidade, eu sou aluno de engenharia de produção, trabalho com consultoria na universidade, estou já perto do final do curso, quero ter uma oportunidade na área. E um dia, quem sabe, ter a minha consultoria. Então, desde esse primeiro diálogo, eu já falei sobre isso, né? E aí ele olhou para mim assim, fez... Tá, entregou o cartão dele assim e disse, vamos conversar depois da feira? Isso foi muito marcante para mim, porque, poxa, eu não me conhecia, a gente não tinha tido nenhum contato antes, mas ele... Assim, a atitude ali já, né? Acho que chamou a atenção e a gente marcou esse momento. Depois eu fui para lá e a gente teve uma entrevista e tudo. Não, ele já, na verdade, já tinham selecionado uma pessoa para uma vaga que existia, mas a coisa fluiu tão bem, encaixou, criou a sua vaga, que ele abriu uma outra vaga, criou-se uma vaga para eu entrar, né? E foi muito bacana, para mim foi uma grande escola, né? Eu passei 3 anos ao todo na KM, sou muito grato ao período que passei lá, porque eu conheci outras pessoas que não eram do meu círculo de relacionamento. Né, o network aí de consultoria. Isso. E eu tive a oportunidade de entrar em diversas empresas que, com certeza, se eu tivesse tentado entrar no mercado só, eu não conseguiria. Eu tive a oportunidade de entrar, na época, na Coserne, na Sim TV, né, que era representante da Rede TV aqui, Camarões, DNA Center, diversas empresas locais que, para mim, eram empresas aqui, que ainda, né, são referências. Aqui, né? E que eu tive a oportunidade de entrar, de colaborar, de fazer projetos. Querendo ou não, já conhecer as melhores práticas de empresas que já tinham mais de 10, 15 anos ali de experiência, né? E que para mim foi um grande divisor de águas também, entender o seguinte, que até nessas empresas que, quando você olha de fora, essa empresa é uma referência. Em todas elas tem necessidades e que a gente pode contribuir, pode ajudar. Todas elas precisam de ajuda. E sempre foi uma coisa que me moveu, ajudar. Ajudar pessoas, ajudar empresas. Isso tem muito a ver com o meu propósito de vida. Então, saber que eu estava conseguindo colaborar com essas empresas, com essas pessoas, aquilo me trazia uma grande satisfação, né? Então, durante esse período inicial da minha carreira, eu consegui aproveitar muito o aprendizado. Então, eu entrei como estagiário e, a partir dessa dedicação, dessa oportunidade que eu tive, eu saí de estagiário para consultor júnior e depois para consultor líder. Eu estava à frente dos principais projetos, junto com outro consultor líder da empresa, dividia ali os principais projetos do negócio, né? E até que chegar uma fase que eu entendi que havia outras formas que eu gostaria de testar, né? De fazer, metodologicamente falando, a consultoria, mas que não era a forma da empresa. Então, primeiro eu tentei lá dentro tentar criar esse sugerir, braço. mudar. Quando eu vi que não era, aí eu tomei a decisão de sair de lá e tentar algo diferente, né? E nesse tempo, na época que eu ainda estava na KM, tive a oportunidade de terminar o curso, né? Saí do estágio, terminei o curso, né? Já estava no mercado como consultor. Foi quando eu fui professor da universidade. Eu terminei o curso, já fui professor lá da UFRN. Então, assim, eu não vivia esse lado acadêmico separado do mercado. Né? Eu já tinha essa conexão com o mercado. Eu já era consultor na ocasião. Exatamente porque eu, como aluno, sentia uma dificuldade. De ver professores que tinham a prática, Exatamente. Eu sentia esse gap, ou seja, professor dentro de sala de aula que tinha vivido uma carreira apenas acadêmica ou que estava ensinando sobre algo que não tinha vivido. Só está ensinando o que o professor antes dele ou está replicando o que o livro ali está dizendo. Então, faltava um conteúdo que faltava vivência. Eu sempre gostei muito de ensinar, mas eu não me via ensinando algo que eu não tivesse tanta experiência para ofertar. Então, eu entendi que para ensinar bem, eu precisaria ter uma experiência prática, uma experiência de mercado, né? E também dos motivos dessa primeira saída, assim, né, na minha primeira experiência ali de carreira, foi porque eu tinha saído, né, para me dedicar 100% à consultoria. Eu saí da docência universitária, porque eu entendi que minha carreira realmente estava na consultoria. Já tinha... Passou quanto tempo como professor? Um ano. Foram 2 semestres lá. Podia ter passado pelo menos mais um, mas o ritmo da consultoria é muito intenso. Sim. Né? E aí, para a gente dedicar a crescer, a gente precisava focar. Né? Então, eu escolhi focar na consultoria. E com o tempo, de fato, mais projetos vieram, mais responsabilidades, a gente conseguiu crescer dentro da consultoria, porém, a forma de fazer
era um pouco diferente do que eu gostaria de fazer. Eu queria entrar mais na implantação, né? E ainda estava muito focado em projetos, em construir soluções em termos de projeto, entregar para o cliente, e a implantação E ele ficava que implanta, né? a cargo do cliente. E aí né? meio que você acha que já viu que desse jeito não dava certo, né? Sem ajudar a implantar, né? A minha sensação pessoal era assim, poxa, é como se eu estivesse criando Gastei vários um filhos tempão aqui, né? e eu não tô vendo o resultado disso aqui que eu tô criando. Tô vendo eles serem criados mesmo, Isso. né? Ali, tipo... Tô colocando vários filhos no mundo, mas não sei o que deu isso aqui, né? Uhum. E aí eu tinha essa inquietação comigo. Bacana. Né? E aí, a princípio, eu disse, não, poxa, eu gosto também muito da área acadêmica, eu voltei e fui fazer meu mestrado, né? Quando eu saí da KM, fui fazer meu mestrado, mas quando você faz um bom trabalho, você acaba deixando uma marca, né? E aí, um dos grupos que eu atendi como consultor entrou em contato comigo e disse, poxa, soube que você saiu, né, da consultoria, queria que você viesse aqui ajudar. A gente tem mais de uma empresa no grupo, tem projetos internos que a gente precisa de apoio, né? E aí disse, poxa, mas eu estou começando meu mestrado, não vou conseguir ficar full time, dá para conciliar, e a gente conseguiu. Então, eu de novo fiquei ali, um pezinho no acadêmico, um pezinho no mercado. Eu fiquei nessa ocasião, em vez de sair consultor externo, eu me tornei um consultor interno, né? Entendi. Ficava ligado direto ao gerente geral e à diretoria da empresa. E aí, projetos estratégicos do grupo, eu me envolvia, executava, dava apoio ali à gestão executiva desse grupo. E foi um período ali de um ano em que eu pude experimentar um outro formato de trabalho, né? Tá ali, de fato, atender um pouco dessa minha inquietação de estar mais próximo da implantação, né? Porque eu não fazia só o projeto, eu estava ali realmente implantando. Perfeito. Tive a oportunidade de ir a São Paulo implantar um delivery de medicamentos de alta complexidade, de participar de outras estruturações internas, né? de setores. E viveu, acho que na prática também ali, né? O negócio, né? Porque às vezes o consultor tem essa visão só de fora, né? Não sabe às vezes como é que a gente fala o moído lá dentro, né? Porque quando o cliente às vezes diz até... Eu já tive uma pequena passagem de empresa júnior consultor, a gente... Homem, é tão fácil implementar, mas quando você vê o corre do empreendedor, né? Você diz, rapaz, realmente é porque ele está atrapalhado, é isso que não está deixando, né? Então, acho que quando você tem essa vivência da consultoria interna, você começa também a entender como é que... Quais são as dores do dia a dia. Para implementar, né? Não é porque ele não quer, porque ele não gosta, porque realmente tem outros problemas que você não viu antes, né? Que atrapalham a rotina dele. Isso foi uma perspectiva muito legal, né? Aí depois eu tive a oportunidade, o convite de Fábio, que foi... meu gestor na época da KM, né? Também ele acabou saindo da consultoria e abriu, né, o seu próprio negócio, né? A sua própria consultoria, mais voltado a treinamento, a desenvolvimento de liderança, né? E aí, num projeto que ele foi desenvolver em Angola, pintou um convite, né? De fazer ele precisava de alguém que pudesse ajudá-lo no desenvolvimento de líderes lá, mas que assumisse uma posição de executivo, né? Dentro da empresa, de uma empresa do grupo, que uma posição mais como se fosse um gerente administrativo financeiro, né? Mas que cuidava ali também, né, da organização na ausência dos diretores e que, fora do expediente normal ali, fosse fazer os treinamentos de liderança e tal. Pensou em mim, né, pela experiência que a gente tinha vivido dentro da consultoria, e me fez esse convite, né? Nossa. E como eu tinha essa vontade de ter uma experiência internacional, né? Quem não, né? E engraçado que eu tive um convite na época da faculdade, uma oportunidade para pegar uma bolsa em Portugal, aí mais acadêmico, não era profissional, e por uma questão financeira, conjuntura familiar, eu não consegui ir, né? Tive que abrir mão dessa oportunidade, então ainda tinha essa lacuna para eu resolver. E aí, quando pintou essa oportunidade, eu estava recém-casado, e aí conversei em casa, disse, olha, eu sei que não é o ideal, mas... vamos abraçar essa oportunidade. Não Minha tinha esposa me apoiou. Ainda não. Aí era mais tranquilo, né? Assim. Mais fácil. Mas era recém-casado, tinha ali 1 ano de casamento apenas. Mas minha esposa apoiou a ideia e aí eu fui. Em 2012, né, eu fui para Angola e tive essa experiência que também foi muito boa. Então saí de uma posição somente de consultor, né, saí de consultor externo, internacional, consultor interno, aí passei a ser realmente executivo, ou seja, assumi uma função como realmente executor e não somente como consultor. Bacana, decisor mesmo já, né? Claro que dentro dessa função, toda a experiência que eu tinha acumulado como alguém que ajudava na estruturação de empresas, de processos, de estrutura, foi importante para essa posição. Como eu estava na área administrativa e financeira, o grande desafio nesse grupo, nessa empresa, a empresa passava por um momento de crise,
né? Inclusive de crise financeira também, mas também de crise de clima, porque eram culturas diferentes, cultura angolana, brasileira, manter essas pessoas motivadas dentro de um cenário de restrição financeira é muito difícil. Certeza. Então foi um grande desafio da minha carreira, acho que talvez o maior desafio até agora foi o maior. Então. Que, se não foi o maior, foi com certeza um dos maiores. Uhum. Né? Porque tem outros desafios também são muito grandes, em proporções diferentes. Eu digo aí, no caso, era empresas grandes, né? Que você tinha que tomar essa responsabilidade era maior, né? O grande desafio era pela diferença cultural, você tá com pessoas que estão fora da sua casa, já numa situação de desconforto, né? E ainda vivendo um momento de restrição financeira, é um desafio grande. Uhum. Então, eu realmente, como, de novo, conectando com o meu propósito de ajudar, eu abracei essa causa e dizer, poxa, eu vou ajudar aqui, né? E me conectar com os empreendedores que tinham topado o desafio de estar lá, também empreendendo em outro país, né? Uhum. Com muita dificuldade. Tinha um histórico de uma empresa também brasileira que tinha deixado uma imagem terrível na Angola, que deixou uma imagem ruim porque prometeu uma série de coisas e não cumpriu e saiu, e eles tinham uma ligação com essa empresa e decidiram ficar. Isso ganhou muito o meu respeito, que poxa, esse cara aqui poderiam ter também se esquivado da responsabilidade e ido embora, eles ficaram aqui e estão aqui desenvolvendo um negócio deles com segurança, com coragem, né? Não estão fugindo da luta. Sim. Poxa, eu vou ajudar. Eu abracei realmente essa causa aí e tentar cuidar das pessoas que faziam parte dali, né? Manter essas pessoas unidas, trabalhando, né? Com afinco. Então, na ausência dos diretores que eles ficavam em São Paulo e às vezes iam lá, né? Tinha uma agenda de viagens, dois principais semanas, uma semana não estava, outra semana estava, e às vezes nenhum dos dois estava e eu acabava respondendo pela empresa. Né? E tive uma oportunidade legal de fazer reuniões com pessoas de outras nacionalidades, com chinês, com italiano, né? Em outras línguas. Isso foi uma experiência legal. Aí, né? Então tem o lado difícil, né? Sim. Mas tem as experiências interessantes. E aí, por uma questão também de distância da família, né? Contexto familiar, eu tinha estabelecido um prazo de que eu passava 75 dias lá, 15 aqui. Era muito mais lá do que aqui. E aí eu disse, olha, no máximo um ano assim, ou depois disso, ou pelo vai menos para lá, ou eu volto e tal. E aí tinha uma conjuntura específica de saúde do pai da minha esposa, do meu pai também, ao final do ano, que aí, por uma questão pessoal, eu decidi retornar. E aí, nesse retorno, voltou aquela ideia de, poxa, e aquela ideia de empreender, né, de ter a própria consultoria. E eu recebi um convite de integrar uma equipe de uma empresa de consultoria, e eu vi nisso uma oportunidade de aquilo que eu queria implementar naquela primeira experiência como empresa de consultoria, que eu não tive a chance de implementar. Era o método que você queria agora sim. Né? Eu poderia tentar nesse novo formato, porém eu não era não era um negócio só meu, tinha obviamente outros sócios, e eu passei só um ano nessa experiência porque eu vi que havia uma divergência, principalmente de valores ali com o principal sócio. Uhum. E eu entendi que apesar de eu ter uma certa liberdade metodológica, de eu ter conseguido formar uma equipe ali de consultoria... Você era tipo o mais técnico ali da área. Mas ele também atuava na área técnica e em alguns momentos começou a dar conflito e eu decidi também sair e deixar a empresa seguir o seu rumo. E aí retornei com o Fábio, eu disse, Fábio... vamos voltar ao projeto. Quando a gente estava lá em Angola, ele dizia, poxa, quando você voltar ao Brasil, a gente faz algo juntos e tal. E aí, eu conversando com ele, ele disse, poxa, estou à disposição para a gente começar. Ele atuava mais na área de treinamento, né? Então, aí eu saí um pouco da área de consultoria e fui ajudar ele nessa frente de desenvolvimento humano, né? Que eu sempre gostei muito, né? Da parte de ensino, docência. Ajudar. Mas nessa parte muito mais voltada ao mercado, né? A desenvolvimento de líderes. E aí a gente passou alguns anos focado mais nisso, né? Na San Martin Nicholas, na ocasião, né? Que eu fui aluno, tava nem lembrado, né? Também participei disso aí, não só na faculdade. E isso, teve o Young Leader aí, né? Foi um projeto. Young Leader. Inclusive, ele já tinha o formato, foi um produto que ele idealizou do Programa de Desenvolvimento de Líderes, e o Young Leader foi algo que eu trouxe como sugestão. Poxa, vamos levar isso para a galera que ainda está na faculdade, que precisa né? Tem essa carência. Exatamente por essa carência na formação sobre esse estímulo para o empreendedorismo. Eu acredito muito no empreendedorismo como uma das grandes soluções para o nosso país se desenvolver. Para resolver muitos problemas, né, no mundo. Só que alguém tem que acender essa chama lá dentro da universidade. Eu acho que a empresa Júnior ajuda muito nisso. Caramba. Na minha época não tinha, né? Eu não tive essa oportunidade.
Mas o Young Leader foi um produto muito com esse intuito, de dizer, olha, vamos colocar algo que já planta ali uma sementinha, né, uma chama ali do empreendedorismo, prepare para essas pessoas entrarem no mercado de uma forma diferente. E aí o Fábio abraçou muito bem essa ideia, acho que foi muito bacana. E foi sucesso, né? Várias turmas. Era muito gratificante fazer, era muito legal, né? Eram encontros aos sábados, muito legal. E a gente passou alguns anos fazendo esse trabalho juntos, né, de desenvolvimento de líderes, mas depois de 2 anos, basicamente, a gente estava sentindo muita necessidade dos nossos próprios clientes de ter mais apoio na implantação de algumas soluções, até de coisas que a gente estimulava dentro do próprio treinamento. Eles nos buscavam dizendo, poxa, eu quero implementar isso. Como é que faz agora? Como é que faz? Poxa, tanto eu como ele, a gente tem know-how em consultoria. Né? Os dois via do mercado de consultoria. Eu já tinha um tempo, e Fábio tinha muito mais do que eu, inclusive. Experiência, assim, tempo de consultoria. E a gente estava focado ali no treinamento, dizia, não, procura tal empresa, as empresas que tinham no mercado. Né? E a gente ficava triste quando o cliente voltava e dizia, poxa, não rodou, não estou conseguindo. Como se a gente quer que vocês façam. Aí chegou uma época, eu lembro muito também desse diálogo, em 2015, que foi em setembro de 2015, a gente abriu a Nova Gestão, né? A empresa da qual eu faço parte. E aí o grande motivo foi um cliente que marcou um dos clientes que mais motivou assim, essa virada de chave, foi Popó da Massa Fina. Eita, aí é uma figura, você conhece. Cara bom demais. Ele aperreou pra gente ajudar. Aí eu cheguei pra Fábio e disse, Fábio, eu não consigo mais dizer não. Tô cansado de dizer não, cara. Porque a gente pode ajudar. Entra naquela história do propósito de ajudar as pessoas. A pessoa está pedindo ajuda. Eu sei que eu consigo ajudar o cara. Por uma questão de escolha que a gente fez, a gente está dizendo não a vários clientes. O cara está precisando de ajuda, vamos ajudar. Ele já testou com outras pessoas e não deu certo. Só que como a gente tinha esse compromisso com a empresa de desenvolvimento humano, né, com a San Martin Nicholas, a gente entendeu que a gente não podia fazer isso só. Então aí eu fiz o convite a Alessandra e Arthur, que são meus sócios na Nova. A Alessandra tinha trabalhado comigo em outra empresa de consultoria. Arthur tinha sido estagiário de uma empresa que tinha pedido ajuda. Né, os dois foram Young Leaders, né? Os dois foram Young Leaders. Então, são pessoas que eu tinha tido a oportunidade de trabalhar, como foram estagiários que eu pude orientar, né, na forma de fazer estruturação de empresa. Então, já conhecia o perfil deles e eram amigos também. Né? Amigos de escola, já se conheciam, gostavam da área de consultoria, tinham esse interesse de fazer consultoria. Então, a gente chamou eles para conversar e disse, olha, a gente tem algumas demandas, tem pessoas batendo na nossa porta querendo fazer consultoria conosco e a gente tem essa oportunidade, só que a gente sozinho não vai conseguir abraçar isso porque a gente tem esse outro foco. Se vocês quiserem, toparem, a gente ajuda. Né? Aí Fábio assumiu uma posição de diretor comercial, de ajudar na parte de abrir essas oportunidades, mesmo, né? De negociar, de atender essas demandas e negociar. Eu fiquei mais como diretor de projetos no início. E Alessandro e Arthur ficaram mais como os consultores líderes, né, dos projetos inicialmente. Então, essa foi a formação inicial da Nova, né, os sócios fundadores. Sim. E a gente vem caminhando desde lá. Né? Agora, em 2021, Fábio tomou a decisão de sair da consultoria e focar na empresa de treinamento. Fazia, né? Desenvolvimento. Eu também, para deixar ele mais à vontade, de sair da San Martin Nicholas, hoje só San Martin. Ele segue com os projetos de desenvolvimento humano, faz alguns projetos de consultoria para alguns clientes. E a gente, eu, Arthur e a Alessandra, seguimos com a Nova, focados em consultoria. Então, esse em resumo, assim, um pouco da história aí, meu amigo, deu uma... E até já quero trazer aí, Judá, você já foi falando aí várias coisas, já fui anotando aqui muita coisa, vocês viram aí que repertório não falta, né, Judá, de muita coisa. E você falou de uma coisa que eu achei muito bacana, você falou do projeto da Angola, né, desse ponto de... Porque você falou essa coisa de uma cultura diferente. Mas engraçado que, ao mesmo tempo, quando a gente vai para outras empresas, tem culturas... Tem né? Diga assim, não precisa sair do país para ver culturas totalmente diferentes. Verdade, né? Verdade. E aí, falando um pouco disso, trazendo para o cenário de consultoria. Como hoje criar uma cultura, né? O que é que você enxerga hoje das empresas que elas fazem para melhorar essa cultura de ser mais positivo, de resolução, né, não ficar só buscando problema e sim buscando resultado, porque eu acho que um dos grandes problemas que muito empreendedor passa é dizer, ninguém me ajuda, todo mundo só chega dizendo, ei, tá dando problema nisso, tá dando problema... Amigo,
E aí, o que é que você pode fazer para me ajudar? Porque para trazer Excelente. problema eu sei de tudo, né? É meio que isso. Excelente pergunta, assim. Eu entendo que aí ajuda muito a gente ter trabalhado com desenvolvimento de líderes, né? Imagina. Parte da liderança, né? Parte da liderança. O que é que a gente aprende vendo sobre, né, liderança é que boa parte da cultura vem do comportamento do líder. Né? A equipe é reflexo do comportamento do líder. Então, muitas vezes o empreendedor reclama de coisas que a equipe tem e, na verdade, aquilo é um reflexo do comportamento do líder. Então, para a gente mudar o comportamento da equipe, a gente tem que mudar o comportamento desse líder. Então, assim, a equipe não ajuda. Isso muitas vezes tem a ver com a centralização. E isso muitas vezes é um ciclo vicioso. Aquele líder tentou delegar, delegou ou da forma errada, ou para a pessoa errada, ou no momento errado. Aquilo criou na cabeça dele uma conclusão de que não dá certo. Aí ele puxou de volta. Quando, na verdade, a gente tem que desmistificar um pouco disso. Espera aí. O que é que eu errei para não conseguir delegar? Vamos tentar delegar de uma forma diferente. Será que eu treinei essa pessoa adequadamente? Será que essa pessoa tem apoio? Eu ensinei como fazer, eu fiz junto, né? Será que aquela pessoa tem aptidão para aquela tarefa? Que fala muito de ser protagonista, né? Tipo assim, o que é que eu posso fazer de diferente, né? Não só jogar a responsabilidade pro outro. Exatamente. É Jodibel que não sabe fazer isso. Não, o que é que eu posso melhorar para Jodibel fazer isso? Isso. Então, assim, por isso que eu acho fantástico o trabalho de desenvolvimento de líderes, assim, é excelente que a gente tem iniciativas na nossa cidade ainda com isso, como a que Fábio continua na São Martin, tem outros também no mercado. Quando o Fábio iniciou com isso, é porque havia um gap muito maior, né? Localmente a gente via fora. Ninguém falava disso, né? Há alguns anos aí atrás. Hoje em dia, aqui com rede social, né? Todo mundo está mais Hoje próximo. Tem vários cursos online, também tem mais oferta. Antes não tinha tanta sim. oportunidade. Então a gente sentia muito essa necessidade. Foi muito motivado também por a gente entender que nos projetos de consultoria, os projetos que tinham mais resultado era quando tinham líderes bons à frente daquelas equipes. E os projetos que travavam era porque tinham líderes que travavam. Ou seja, não adiantava começar a consultoria se o líder não tivesse pronto para ela, né? Isso. Então, essa experiência com o desenvolvimento de liderança, com pessoas... Hoje tudo é sobre pessoas, né? Eu acho que é uma necessidade, é uma habilidade essencial que todo empreendedor precisa ter, né? Porque não adianta só ter o conhecimento técnico. Em consultoria, que é uma área, em teoria, muito técnica. Sim. A gente diz isso muito para a nossa equipe interna. Olha, muito do resultado da consultoria tem muito mais a ver com a forma, tem muito mais a ver com habilidades comportamentais do que com habilidade técnica. Porque a parte técnica, hoje em dia, tem tanta informação disponível. A pessoa pesquisa, acha, está lá. Às vezes a pessoa não está conseguindo aplicar. Nesse gap entre a teoria e a prática, tem muito de comportamento. Isso. Então, saber lidar com pessoas, saber lidar com o comportamento humano é essencial. E isso tem muito a ver com liderança. Né? Muito mais, às vezes, do que com como você técnico. Vende aquela ideia, né? Tipo assim, como você consegue engajar aquele time, que aquilo é importante, né? Então, é muito... Eu estava conversando com uma pessoa da equipe hoje sobre isso. Acho que passa muito pelo ouvir, passa muito pela atenção que você dedica, tá presente naquele momento, não tá preocupado com um zilhão de coisas, distrair. Hoje a gente vive numa era de distração, né? Tá fazendo uma coisa aqui, pensando em outras coisas. Celular, não, né? aqui eu tô aqui com você, eu tô 100% aqui. As outras coisas eu vou fazer quando eu chegar lá, daqui, né? Aqui eu estou 100% aqui. Para quê? Para que eu possa oferecer o meu melhor para o meu cliente, né? E eu tenho que primeiro entender a necessidade dele, para depois trazer solução. Às vezes a gente está muito ansioso em dar ideias. Eu comentava com ele que no início da carreira, eu achava minhas ideias maravilhosas, né? Eu acho que todo mundo acha. Todo mundo, Então eu ficava muito na ansiedade de trazer ideia, de apresentar logo, ideias. Né, cara, não. Com o tempo eu tive que me trabalhar para ouvir mais, para entender que eu preciso primeiro entender a necessidade, para depois pensar na solução. Verdade. Então, controlar essa ansiedade de chegar logo com a resposta, primeiro entender o exercício da empatia, de me colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro, de entender as múltiplas situações que ali estão, né? Porque muitas vezes dentro de uma situação a gente briga muito. Dentro de uma situação existe a versão da pessoa que está me contando, mas tem a versão da outra pessoa, tem uma versão da outra pessoa. Tem sempre três histórias, né? De uma, de outra e aqui é a verdade, né? Diga assim. Então é muito complexo a gente dizer que aquilo tomar uma informação como verdade. A gente tem que ter esse cuidado de pegar o máximo de informações possíveis antes de tomar uma decisão. Então tem que ter esse cuidado de ouvir, de entender, fazer esse exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro, para só depois pensar nas possibilidades
Entender que não sou eu que tomo a decisão como consultor, tenho que me colocar no meu lugar. Que você vai dar os caminhos, né? Ó, tá aqui as sugestões, né? Por quê? Porque o ônus e bônus daquela decisão é do cliente, não é meu? Então não é justo que eu tome a decisão. E eu acho também, Judibel, que existe muito também do feeling do empreendedor também, né? Apesar do consultor, acho que a gente tem muito isso em muitas discussões. Tem muitas horas que por mais que às vezes o plano tá dizendo que isso é importante, depois isso, mas o empreendedor ele sabe, rapaz, é melhor isso aqui é o que vai conseguir sair primeiro, né? Vamos focar nisso. A gente chama de feeling, mas na verdade tem muita informação por Sim, trás disso, muita vivência, experiência prática. Eu brinco muito assim, eu não vou entender mais do seu negócio do que você. Exatamente. Você vive esse negócio há anos. Não vou chegar em uma semana e já dizer o que é que tá errado, né? O que é que tá certo. É muita falta de humildade, concorda? Com certeza. Por isso tem muita gente que é igual a agência também. Tem raiva de consultor, né? Porque às vezes o consultor chega, joga um monte de problema. Eu falo, meu amigo, eu trabalho aqui há 20 anos. Você já tá me dizendo que meu negócio tá fracassado. A gente um dos valores da nossa empresa é parceria. E a explicação para mim desse valor é muito essa conexão entre a minha expertise e a expertise do cliente. Para a gente gerar a melhor solução possível. Perfeito. Então, assim, eu tenho que respeitar que o cara entenda o negócio dele. Que ele construiu esse negócio. Ele não chegou ali à toa. Exato. Tem alguma coisa de bom que ele fez, né? Mas o que é que eu, como uma pessoa externa, posso aportar? Né? Poxa, eu conheço outras realidades, eu já vi outras formas de fazer, eu posso trazer ideias diferentes, eu posso olhar, às vezes tem um olhar não viciado sobre um problema que às vezes a pessoa está ali. Já está, né? Já viu tantas vezes aquela situação que não consegue enxergar. Então, o meu papel é apresentar opções, é ponderar pontos positivos e negativos de cada opção. Mas não é tomar a decisão pelo cliente. Porque alguns clientes querem. Mas acha até mais fácil, é mais fácil, porque transfere a responsabilidade, mas não é justo. Se não der certo, valeu, Judibel. Culpa sua aí, não deu certo. Mas não é justo, porque eu não vou ter o ônus e bônus daquela decisão. Então eu tive que aprender a me colocar no lugar, né, para não atropelar o processo. Isso tudo vem com maturidade, né, com experiência. Entender também que não dá para resolver tudo de uma vez. Entender que a gente precisa priorizar os problemas. E eu vou até já puxar uma outra pergunta que eu tinha anotado aqui, do grande, acho, problema do empreendedor. Planejamento, né? Você falou aí, né? Temos que ver o problema de cada vez. E eu falo muito que a gente, né, trabalhou já na consultoria lá da Colina, você percebeu um pouco, que o meu perfil ao executor vamos menos planejamento e mais execução. O quanto você acha que isso daí... Porque eu vejo, né, muitas situações. Tem empresa que planeja e não faz nada. Aí tem gente também que executa, só que perde, né, gente, perde processo no meio, perde dinheiro, porque não teve planejamento. Então hoje o que é que vocês, né, falam aí para o empreendedor nessa... Muito bom. Eu vou começar dizendo, aí conectando um pouco de história, né? Eu falei muito que eu comecei na área de processos, né, na área de estruturação, mas eu tive a oportunidade também desde o início e a consultoria lá... A primeira que você falou é meio que, né, o planejamento de estrutura, né, que você disse. Mas lá no início eu tive a oportunidade de trabalhar com planejamentos estratégicos. Isso me encantou. É uma área... A estratégia de negócio é uma área que eu particularmente sou apaixonado. E aí tem muito do viés de cada pessoa, né? Tem gente que prefere planejar, executar. Tem gente que prefere executar, planejar. Mas uma coisa não pode existir sem a outra. A gente tem que encontrar um equilíbrio de fazer, como você diz. Poxa, se eu só executar, eu vou ter perdas. Por quê? Porque eu vou acabar desperdiçando recurso, né? Eu vou acabar, talvez, caminhando numa direção que talvez não seja a melhor. Se eu não fizer um exercício de parar, pensar, né? Escolher para onde eu vou, posso ser levado, né, pelo contexto. Vai na manada, né? Pelo efeito manada, pela moda, e acabar não tendo um diferencial, não evoluindo como eu gostaria. Então, isso também não é o ideal, né? Não, às vezes, além do ideal, não seja desejável. E só planejar, esse planejamento como um exercício teórico, ele não tem fim. Você pode ficar planejando infinitamente. Isso também não vai gerar resultado. Sempre vai ter mais risco para planejar, né? Ali, e se acontecer isso, vamos planejar isso aqui. O planejamento, por si só, ele não vai gerar resultado. O que vai gerar resultado é a execução. Então, a gente tem que trazer essas duas faces da mesma moeda para ficarem juntas. Tem que encontrar um equilíbrio entre essas coisas, né? Então, a gente entende que... Eu gosto muito do conceito de planejamento em onda sucessiva. É assim, tentar não planejar tudo, né? Não tentar enxergar tudo. Planeja uma parte, executa, e com base naquilo que você executou, você planeja a próxima etapa, né?
Então, a gente trabalha muito, como você bem sabe, com a metodologia do Os OKRs, que trabalha uma diretriz mais longa, ancorada na visão de longo prazo. A gente trabalha uma diretriz para o ano, mas faz um recorte para o trimestre. E naquela lógica de trimestre é que você desce o planejamento mesmo. Né? Você, poxa, eu vou planejar esse trimestre aqui. Depois que eu executei esse trimestre é que eu vou pensar o próximo. E assim você vai equilibrando para não perder tempo de execução, né? Para ganhar ali velocidade. E com base no que o contexto muda muito rápido. Então, se você passar meses planejando, o contexto mudou, você e não tem problema, né, de mudar o planejamento, não. né, eu digo. Eu brinco dizendo que o planejamento ele é para ser um motor de crescimento, ele é para ser um direcionador do seu crescimento, ele é para ser um estímulo e não uma prisão, não algo que lhe prenda, que lhe limite. Se o planejamento está limitando você, tem algo errado. Alguma coisa errada, né? Ele é para algo que lhe estimule, que faça você ir em direção pensar ao seu mais objetivo. ainda, né? Tipo, encontrar outras atividades para fazer, né? Isso. E não deixa de ser o planejamento um exercício de consciência, sabe? Porque para a gente aprender, evoluir como pessoa, como empresa, funciona isso da mesma forma, a gente precisa ter consciência do que está fazendo. Se a gente está só executando, muitas vezes a gente está acertando coisas que a gente não sabe por que está acertando. E a gente sabe que a gente aprende com os erros também. Mas como diz Cortella, né, a gente não aprende com os erros, a gente aprende com o conserto dos erros. Na verdade. Né? O erro por si só não se aprende. Se você continua errando, você não aprendeu, na verdade. A gente sabe que aprendeu mesmo, quando a gente deixa de errar. Então, para a gente poder deixar de errar, para a gente poder ter consciência de onde está errando e como vai fazer diferente, aí é onde entra o exercício de planejamento. Então, os pontos de parada, o ponto de planejar é um processo de reflexão para dizer assim, vamos sair do corre-corre do dia a dia, de apagar incêndio, que todo empreendedor sente um pouco, né? Poxa, metade do dia é um pouco disso. Deixa eu me forçar a parar e refletir o que faz sentido, o que não faz, o que eu aprendi que dá certo, o que não dá e corrigir o rumo. É só isso. Não é para ser ciência de foguete, não é para ser algo complexo. Verdade. E às vezes alguém externo, como é o papel da consultoria, é só uma forma... Ajuda demais, de esse processo não cair em desuso. E gerar né? um compromisso, gerar né? um compromisso, muitas vezes. Alguém mediar ali. Um facilitador, isso, né? Já tem essa experiência. Isso. E eu digo isso assim, trazendo um case de sucesso na prática da gente lá na Colina, né? A gente começou a fazer. Depois eu pedi aqui para você abrir um pouquinho aí dos OKRs de como que funciona pro pessoal também, mas só de você documentar aquilo ali do que você quer alcançar, você já sente motivado a conquistar aquilo ali. Porque muitas vezes a gente, graças a Deus, na Colina sempre cresceu, mas assim, nem sempre a gente tinha isso muito bem alinhado, o quanto a gente quer crescer. Perfeito. O que a gente precisa fazer para crescer isso daí, né? E quando a gente documenta, cria uma área de acompanhamento, cria rotina de acompanhamento, né? Tipo, define, como você falou. Não precisa ser burocrata, todo dia tá ali olhando. Uma vez na semana, tira uma horinha para olhar o que é que você fez essa semana que contribuiu para chegar lá, o que não, o que é que ajuda, o que é que atrapalha. Tem que mudar o OKR, já que agora mudou isso aqui. Então, né, ter esse processo de revisão é importantíssimo. E você falou desse ciclo em ondas, já que eu acho que é muito isso. Não adianta, tem gente que, até a gente conversou, né? Não adianta planejar 10 anos. Não. Né? Gente, 10 anos é loucura, muda tudo, né? Em 10 anos seu negócio pode estar morto já. Você né? pode estar com outros negócios, inclusive. Para que gastar tempo já olhando 10 anos, né? Se ainda tem tanta coisa para melhorar e adaptando nesse primeiro ano, né? Isso. É claro que vão ter exceções de negócios que o ciclo é muito longo e você precisa ter uma visão de longuíssimo prazo, mas são exceções. Na regra, a gente vive um mundo muito frenético que os ciclos de planejamento precisam ser mais curtos. Né? Mas como você bem falou, é apenas um exercício, vou resumir assim, de clareza. A gente precisa ter clareza, quando a gente faz parte de um grupo, de uma equipe, né, de uma empresa, do qual é a prioridade. Né? E eu acho que um grande erro que muitas pessoas cometem no exercício de planejamento é criar um esforço extra. É assim, poxa, o cara tem toda uma rotina de tarefas para fazer. Né? Aí a pessoa vai fazer um planejamento. Aí o que é o planejamento? É criar um monte de novas tarefas. Aí o cara, não quero mais não. Pelo amor de Deus, quero isso não. Isso é aí pronto, já criou uma resistência. Não, Mas eu já perdi as contas de quantas empresas eu fui atender que você chega na reunião, um clima pesado. Eu fui convidado a fazer um programa de planejamento estratégico. O cara já não gosta do consultor, né? Aí chega o consultor e o clima pesado. Aí você vai entender. Porque o que é a referência de planejamento estratégico para aquelas pessoas? É alguém que vem ali só para cobrar, criar tarefas extras que às vezes não faz sentido. Que não faz sentido com o dia a dia daquela pessoa. Para mim, isso não é planejamento estratégico. Para mim, o que é o planejamento estratégico? A gente precisa entender o que é prioridade. E essa prioridade tem que ter conexão com o que a empresa faz no dia a dia.
Né? E aí, como você falou, peraí, a gente quer alcançar o quê aqui, juntos? Beleza, a gente quer alcançar isso. Essa é a nossa visão. Legal. Vamos desdobrar isso. Para esse ano, o que é sucesso para a gente? Vamos declarar pelo menos um objetivo, alguns resultados que a gente quer alcançar. Né? Como você viu como a gente faz, vamos traduzir isso do ponto de vista financeiro, do ponto de vista mercadológico, do ponto de vista de processo, do ponto de vista de pessoas. Qual é a inovação que a gente vai ter? Uma prioridade que o pessoal quer criar. Não sei quantos objetivos, não sei quantos resultados. Aí viram um zilhão de planos de ação. Aí ninguém sabe mais o que é o caminho, né? Não tem prioridade. Mas poucos, e de fato, forçam uma escolha daquilo é a prioridade. E aqueles são os resultados realmente mais importantes para o negócio. Legal. Aquilo ali é o que a gente vai perseguir? Então agora vamos desdobrar isso por equipe. Qual é a contribuição que cada equipe vai entregar dentro daquele ciclo trimestral para que aquelas prioridades da empresa se concretizem. Aí você começa a dar clareza para aquela pessoa que faz parte da equipe e diz assim, como é que eu contribuo para a empresa? A pessoa começa a entender esse encadeamento estratégico, né? Esse desdobramento. Entendi. Quer dizer que se eu participar, se isso que eu faço no meu dia a dia impacta nesse resultado que é uma prioridade para a empresa. Entendi agora. Então, os resultados que muitas vezes a gente coloca dentro de um OKR não são coisas alheias ao dia a dia da pessoa. Na verdade, são do dia a dia que ela está fazendo. Do dia a dia. Né? E todos os resultados que ela produz, a gente está dizendo, isso e isso são mais importantes. Verdade. E a gente não quer mais esse resultado padrão, a gente quer um resultado um pouco maior. E essa é o Aí o que é que a gente precisa fazer para chegar nesse resultado maior, né? Tem que melhorar a cadência de venda, tem que melhorar uma rotina interna, né? E o que eu acho que é legal, eu acho que uma mudança de paradigma legal também nesse método, que para mim é apaixonante, é de fato o foco no resultado, né? Porque nós somos treinados a pensar planejamento, em pensar o que é que dá para eu fazer, com base no que dá para eu fazer, eu coloco o resultado que eu vou entregar. Isso é muito limitante. Exatamente. Se você não esticar isso, você nunca vai sair desse resultado, né? E aí o OKR nos faz uma proposta diferente. Não, primeiro define o seu objetivo e os resultados que você quer alcançar. Para a partir disso pensar o melhor caminho para chegar lá. Para mim isso fez muito mais sentido. Quer dizer, de fato, até porque se eu me prender ao caminho, o plano de ação... Você sempre vai chegar no mesmo canto, né? Eu posso até me paralisar, porque quantas vezes você faz um planejamento de plano de ação e consegue executar ele exatamente como você planejou? É raro, porque problemas acontecem, imprevistos acontecem. Quando eu me prendo ao caminho, eu posso me paralisar. Mas se eu estou focado no resultado que eu vou gerar e o plano de ação é mais flexível, ou seja, é só um caminho, é só uma opção de chegar lá, e eu comecei a caminhar ali e teve um problema, eu vou ter flexibilidade. Às vezes, opa, aqui não deu, deixa eu tentar de outra forma, porque o resultado ainda é importante. Então, isso traz mais flexibilidade. De fato, isso é foco no resultado. Perfeito. Né? Um outro paradigma também, para mim, que mudou é a história da meta teto, né? De ter uma meta tradicional. Bateu isso, acabou o ano. E até tem um efeito psicológico ali. Se eu estou chegando perto dessa meta, você dá uma relaxada, né? Eu sempre, quando construo as metas, tento botar sempre maior que você viu lá, né? Maior que isso. É um piso. É dali para cima. Tenta fazer o máximo que você conseguir. Para ser estimulante, para ser uma coisa assim, olha, você pode entregar mais. E ainda assim, esticou demais, aumenta mesmo, né? Porque não é... Acontece muito isso em empresa de varejo, venda, né? Você bota a meta, aí os vendedores já bateram, ele, não vou vender mais esse mês. Para garantir o próximo mês. Garantir o próximo e não aumentarem a meta desse mês, né? Assim, como é que você cria um negócio que a galera... Como você diz, né? Fica já num receio. Mão, exatamente. Né? Então, fazer o máximo que der. Né? Então, a gente tem que criar esse estímulo. Isso é cultura também, né? Total. Então, assim, poxa, se eu estou me prendendo a quantos por cento você entregou, eu estou criando a cultura do seguinte, você tem que me entregar 100%. Qual a cultura que eu quero criar? Eu acho que melhor? Até muitas vezes, né, Judbel, uma cultura de medo. Por exemplo, eu já trabalhei numa multinacional também grande e os vendedores tinham medo de vender a mais porque se preocupavam que no próximo mês a meta dele viesse grande. Aí se ele não conseguisse bater, já ia dizer, opa, vai entrar aqui na listinha de demissão, né? E aí cria uma cultura também que eu acho que é não só do colaborador. Né? Se auto-sabota, porque você define uma meta, se você acredita que aquele funcionário bate um mês, pode ser que um mês ele tenha uma dificuldade e você tem que entender uma exceção ali do que aconteceu no mercado, ou algo do tipo. Ou enfim, tem que trazer uma condição melhor, um concorrente. Então acho que até tem uma cultura onde as pessoas entendam que, obviamente, elas têm que dar o melhor, mas em alguns momentos a gente... Né, trazer
volatilidade, né? Ser mais volátil nesse ponto da meta. Essa flexibilidade, perfeito. Isso. Traz também uma transparência maior dessa decisão, né? Porque senão Isso. acontece esse ponto. E eu gosto também da participação, né? Do processo participativo. Perfeito. Que as pessoas propõem Contribuem as metas, nessa contribuem com a meta, construção né? da meta, porque aí o engajamento é maior. Ela mesmo que está dizendo o que é que ela vai atingir, né? Não Qual é o desafio que ela não se é algo propõe. totalmente top-down, né? Isso. Então ela está participando ali e vai desdobrar com o time, né? Isso. E que aquela meta faça sentido na cabeça dela. Porque quando vem uma meta pronta, ó, você tem que fazer isso aí, às vezes a pessoa diz, isso é De viagem. onde é que tiraram esse número, É. né? A Quando ela primeira coisa que participou da fala. construção, ela entende o porquê, ela entende o cadeamento, em que aquilo vai influenciar, por que aquilo se conecta com a visão do negócio, por que aquilo se conecta com o momento que a empresa está vivendo. Ela passa a contribuir com aquilo ali de maneira de bom grado, né? Porque faz parte do processo. E aí eu acho que faz mais sentido, sabe? Bacana. Então, para mim, o processo de planejamento é apaixonante por isso, porque é um processo de consciência, de aprendizagem, de entender, poxa, onde é que a gente tá, o que, é que a gente está aprendendo. Não é só, eu brinco dizendo que a gente tem que fechar a conta ou com o resultado ou com o aprendizado, de preferência com ambos. Né? Assim, poxa, ainda. eu estou entregando esse resultado e eu aprendi no processo que o que dá resultado é isso aqui. É isso aqui que eu tenho que fazer no próximo mês melhor ainda, Isso. né? Porque, infelizmente, também nós somos estimulados num viés muito negativo. Eu tenho um senso crítico muito alto e eu tive que trabalhar muito isso em mim, ainda tenho. Porque eu tenho muito mais facilidade de achar o que está errado. Acho que até muita gente, né? Em geral, a gente tem um viés mais negativo. Exatamente. Né? Só que, para a gente aprender mais rápido, o ideal é que a gente entendesse o que funciona. A gente aprende muito mais com o que funciona. E não com o que não funciona. Né? Então, eu achei um livro fantástico, até deixo como recomendação, né? O Novo Gerente Minuto, de Ken Blanchard. Acho muito bom, um livro pequeno. O Novo Gerente Minuto. Novo Gerente Minuto, essa é nova. Muito bom, muito bom. Aí ele traz esse conceito, assim, você tem que flagrar os colaboradores fazendo algo certo. Ele traz essa mudança de paradigma que eu achei muito legal. Que ele só vem fazendo às errado, vezes, né? O gestor quer flagrar o colaborador fazendo algo errado. É verdade, Não, você tem que flagrar o cara fazendo algo certo e dar um feedback positivo para ele. Né? E hoje que é o elogio dia, minuto que ele chama, né? Bacana, eu digo assim, hoje em dia meio que até depois de um home office a gente vê aí as pessoas querendo sempre encontrar problema no colaborador, né? Ao invés de encontrar melhores práticas, né? Então assim, não, a gente lá na Colônia, obviamente, eu acho que modelo de negócio de gestão, home office, híbrido, presencial, cada negócio tem a sua metodologia, mas é tipo isso, é querendo encontrar problema onde às vezes não tem, né? Mas só para argumentar a defesa dele que aquilo é o... Eu acho que ele tem que potencializar as coisas boas, focar no que funciona. Até falando em pessoas, quando a gente estuda sobre liderança, né? Já foi-se o tempo que o paradigma em que a gente tem que trabalhar os pontos negativos, né? Já há algum tempo a gente já sabe que a área de oportunidade é ponto forte, né? Marcus Buckingham fala sobre isso no discurso. Pontos fracos ali é no mais é você minimizar ali, né? O impacto, equalizar ali, se esforçar que é o mínimo que você, né? que é o mínimo para atrapalhar seus pontos fortes, né? Isso. Agora você tem que ter consciência dos seus pontos fortes e potencializar eles. Da mesma forma a empresa. Às vezes a empresa ela precisa entender, peraí, quais são os diferenciais que eu tenho aqui? O que eu preciso fazer para destacar e usar isso a meu favor? Isso é um exercício também de planejamento estratégico, de consciência. Com certeza. Né? Porque às vezes eu fico olhando muito para o mercado e entendendo o que os outros fazem e quer fazer igual. Não, gente. O mercado está aí para todo mundo. Mas eu tenho que entender que valor eu gero para o meu cliente, o que ele vê em mim como diferencial. O que eu posso ofertar de diferente dos demais. Né? Tem muito amigo que sabe que eu atuo na área e quer abrir um negócio, vem com uma pergunta clássica. Eu faço o quê? Certo. Dá certo. Aí a primeira coisa que eu faço é assim, qual o diferencial que você vai ofertar? Vou abrir uma padaria, certo? Padaria, quantas padarias já tem? Eu com esse viés negativo, eu sempre vou botar areia os na problemas, história, né? Rapaz, olha, já vai dando medo, né? Se for para abrir um negócio que já existe, não abra. Mas praticamente todo negócio já existe. Se você tem um diferencial para ofertar, faz sentido. Agora, se você não tem clareza do diferencial que você vai ofertar, repense. Porque para ser só mais um, talvez não o caminho vai ser mais árduo aí, né? Tem que ter muita clareza do que você quer ofertar de diferente. Né? E quando a gente fala de diferente, às vezes é uma característica diferente. Às vezes é o mesmo produto, vai ser um pão do mesmo jeito que outras padarias têm. Mas você vai se diferenciar em quê? Vai ser num serviço, vai ser no preço, vai ser numa forma de trabalhar. De entregar a experiência do produto, né? O que você vai trazer de agregar de novo, de uma experiência nova para o mercado? Né? Que vai atrair um público que tem essa necessidade.
Perfeito. Né? E, Jodbel, você comentou aí já desse exemplo clássico de um amigo, né? Falar com você de um novo negócio. E aí, o que é que você hoje vê, assim, de principais problemas do momento de decidir abrir um negócio? Porque eu acho que, né, como você falou, é muito fácil falar com outras pessoas. Rapaz, já tem fulano que tá aí, ó. Ou você quer abrir uma padaria, já tem tantas aqui. Isso. O que é que a pessoa, que eu acho que muita gente que assiste podcast, fica lendo, são aquelas pessoas que, rapaz, eu tenho o sonho de empreender, quero empreender, mas tem a ideia e não consegue tirar do papel. Hoje, quando você vai ajudar, né, empresários, empreendedoras aí a tirar essa ideia do negócio, o que é que você hoje busca avaliar? De forma, obviamente, resumida, porque a gente sabe que tem muita coisa aí, né? Mas vamos lá, acho que um ponto interessante de a gente refletir é, tem gente procurando uma fórmula mágica, né? E diz assim, o que é que eu posso botar que está faltando no mercado que eu vou ganhar dinheiro trabalhando pouco? Eu digo, amigo, Ixi, aí desculpe, mas eu não... Aí tá querendo achar, meu amigo. De forma lista eu não conheço. Né? Eu digo logo assim para brincar, eu digo, se é algo lícito eu não conheço. É verdade. No ilícito eu não trabalho. Então, agora, por um outro lado, um outro erro clássico que eu vejo muito também é as pessoas muito apaixonadas por uma ideia. Né? E aí tem gente assim, eu quero fazer um plano de negócio. Aí eu faço uma brincadeira e digo, eu não trabalho com plano de negócio. Por quê? Porque, tradicionalmente, plano de negócio eu vou tentar justificar a sua ideia. É verdade. Vou poder rebater, vou só defender a sua ideia. Bater palminha para a sua ideia e dizer assim, sua ideia é massa, dá certo demais. Olha aqui, ó, vou dizer que você vai ter tanto de faturamento, vou dizer que você vai fazer... Cara, eu acho que o caminho não é por aí. Eu acho que essa é a grande dificuldade. Você que é empreendedor sabe que o ambiente é hostil. Sim, demais. Então a gente tem que trazer para essa fase de estruturação do negócio, essa fase aí de transformar a ideia em negócio, essa realidade, sabe? Já começar a dar o tapa na cara, né? Logo no início. Eu não vou enganar a pessoa. Dizer assim, não, cara, sua ideia é maravilhosa, vamos aqui. Né? Vamos desenhar como vai ser a sua empresa, idealizar a empresa do cara. Isso não é realidade. Eu brinco dizendo, não é uma vida de Instagram. Né? Vida real. Vamos para a vida real? Você está disposto a bater na sua ideia e ver se ela se sustenta? Deixa eu bater nela aí, né? Eu sei bater, deixa eu bater na ideia. Deixa eu apresentar alguns problemas, alguns riscos para o modelo, algumas incoerências do modelo, para ver se realmente você quer mesmo esse negócio. Então, muitas vezes a gente faz lá na consultoria um que a gente chama de assessoria em novos negócios, que é muito esse processo. De vamos aqui, vamos modelar a sua ideia, vamos ver aqui validar ela, né? Ver se... Essa pegada. Eu acho que falta validação antes da execução. A galera já quer executar. Total. Porque essa aí você validação... vê um grande gasto. Né? Quantas lojas a gente vê aqui no cenário Natal? Pois é. Do nada abre uma loja, gasta uma grana, não dá 5 meses o negócio... Porque na ideia da pessoa, na cabeça da pessoa aquilo era maravilhoso. Era só ela estruturar se apaixonou, e abrir, né? que ia fluir cliente. 3 amigas dela disseram que é incrível. Exatamente. E aí eu sou, às vezes, o cara chato que diz, bicho, isso não vai dar certo. Agora, a gente pode tentar ver uma forma de se diferenciar aí, né? De avaliar se tem algum modelo que é menos arriscado. Então, você tem que começar o processo com uma ideia inicial e estar disposto a deixar adaptar, o mercado, né? Não é o consultor, não é Jodbel dizer, é o mercado dizer a você se isso faz sentido ou não. E tem uma forma cara de fazer isso, que é como você diz, abrir e ver no que vai dar. E se errar, né? E tem uma forma mais barata de fazer isso, que é você tentar validar a ideia com testes de hipóteses, né? Fazer algumas pesquisas, trocar ideias com outras pessoas, estar aberto a ouvir. Começar em um negócio menor, começar né? pequeno, assim. Fazer testes. Quando eles fazem testes, é isso. Às vezes fazer ali o MVP, né? Como a gente diz nas startups. Por exemplo, a gente fala muito hoje em dia, negócio que quer montar restaurante e tudo mais. Porque hoje não começa no delivery, muitas vezes, né? Seu produto, tenta validar ele numa dark kit, né? Que a gente chama. Então, poxa, validou, tem demanda, pô, vou abrir agora minha loja física, porque o meu cliente já conhece minha marca, eu já tenho um histórico de pedidos, né? Faz sentido agora começar... Então, cada negócio acho que tem a versão, maior. Vamos dizer assim, a versão Pocket MVP, ali, né? Versão Pocket, um modelo menor, inicial, para tentar fazer essa validação com um risco menor, né? Para você extrair aprendizado, deixar o mercado lhe sinalizar o que precisa ajustar, sabe? Eu acho que ter essa humildade. E não ter a vaidade, né? Não ter essa vaidade. Não ter a vaidade e ter a humildade de dizer, não, quem sabe é o mercado, não sou eu. Eu digo muito isso aos meus clientes, olha, quem diz o que tem valor, quem diz o que funciona, não sou eu, não é você, é o mercado. Então vamos testar e ver o resultado. Até em processos, né? Porque às vezes o consultor de processos, ele tem essa vaidade de achar que ele que sabe o que é o processo. Né? Eu digo, não. Quem diz o processo que funciona é a prática. Não sou eu,
e nem você. Aqui a gente vai discutir melhores práticas ideias, aqui. Você né? vai dizer o que acha que funciona, eu vou dizer o que acho que funciona, mas na real, a gente vai precisar testar. E a prática, o resultado da prática é que vai dizer o que funciona, o que não funciona. Com base no que funciona, a gente formaliza e aí escala. E aí implementa, né? Exatamente. Assim. E para fechar aqui, falando assim sobre esse ponto que eu achei legal que você falou, até da sua experiência de consultoria interna, né? Talvez um grande ponto que as empresas hoje querem ter é tipo pessoas que sejam esse consultor interno, né? Legal. E aí, assim, você, obviamente, a consultoria de gestão ela é incrível para auxiliar, mas eu acho que o grande papel da consultoria é implementar uma mentalidade também de consultoria para os próprios líderes, né, gestores da empresa, que eles não precisem sempre recorrer a um consultor para poderem encontrar melhorias e já montar planos de ação, né? Perfeito. E aí, dentro desse ponto, o que é que hoje vocês recomendam que as empresas tenham de rotinas, de reuniões? A gente falou aqui dos OKRs, mas há apresentações de resultados, reuniões com colaboradores, para poder encontrar essas melhorias e colocar em prática, né, dentro de uma ferramenta de gestão e tudo mais que tenha controle. Porque senão fica só aquele... eu tive uma ideia, lembra aquela reunião? Aí não registrou em canto nenhum, ninguém colocou para frente, aí marca outra reunião para dizer, vamos botar... Aí outra reunião e fica só reunião e não bota em prática, né? Assim, o que é que hoje vocês buscam fazer para começar a ter essa cultura de melhoria, né? Perfeito. Eu entendo que toda empresa ela precisa estabelecer seus rituais, né? Suas rotinas ali de gestão. A gente, às vezes fica muito focado em processos operacionais e esquece dos processos de gestão. Quais reuniões eu vou ter? Com que frequência? Com quais pessoas? Para que objetivo? Né? Tudo isso pode ser projetado de acordo com a fase da empresa, com as suas necessidades, vai variar, obviamente, de empresa para empresa. Mas existe o básico que funciona. Né? Como você disse, se pensar em termos de planejamento, precisa ter o planejamento ali anual, do OKR, né? A virada de ciclo ali trimestral, tem que ter pelo menos uma reunião mensal para avaliar os resultados, né? Ver o que aprendeu, o que não aprendeu, se vai ajustar ou não vai ajustar. Se cada equipe tem reuniões frequentes, seja semanais, quinzenais, ela pode, dentro dessa própria reunião, já avaliar os avanços do plano de ação. Né? É importante que cada equipe tenha reuniões recorrentes. Essa recorrência vai variar de equipe para equipe. Tem alguns que vão ser semanais, outras vão ser quinzenais. Vai depender daquela frequência das metas, das né? atividades. Ali, né? Das atividades. Mas uma equipe que sem reunião eu não acho saudável. Então, assim, a frequência a gente pode até negociar, mas não ter reunião de equipe não faz sentido. Porque aí perde integração, perde esse momento de dialogar, de extrair aprendizados, de definir novas prioridades, de ter alguns treinamentos internos. Sabe? Você perde muito quando você não tem um momento de reunião. A gente vê muito esse sintoma. Muitas vezes, através do processo de planejamento, a gente resgata um pouco dessa rotina da empresa se reunir. Muitos problemas se resolvem. Era isso que eu ia dizer. Assim, às vezes o consultor, talvez... Muitas vezes a gente mesmo entra na reunião para falar de marketing e aí... Parece que eles nunca têm essa reunião. Aí começa a falar de vários problemas que eles têm que resolver antes do marketing. Eu fico, rapaz... É um sintoma da falta de reunião interna. Eles nunca reúnem a gente. Eu, o diretor, tal coisa, não sei o quê. Aí como tem aquela oportunidade ali... Quando tem oportunidade, vai soltando um monte de coisa que tem para fazer. Aí muitas vezes dentro do processo de planejamento eu digo, pessoal, olha, a gente está investindo muito tempo da nossa reunião de planejamento porque vocês não estão tendo algumas outras reuniões. Então, sugiro que comecem a introduzir novas reuniões de equipes. Poxa, esse problema aqui do plano de ação, não precisa esperar a reunião de planejamento. Vocês podem fazer uma reunião intermediária ao longo da semana para resolver pontualmente esse projeto aqui. Então, você vai ajudando a empresa a se organizar, né? Então, assim, a empresa ela vai indicando, ela vai trazendo sintomas né, do que ela precisa, em que fase ela precisa. Mas, de forma geral, não ter uma reunião de equipe eu não acho saudável. Porque as pessoas perdem conexão, ficam muito focadas na tarefa, deixam de compartilhar ali, de construir as coisas em conjunto. Né? Então, é saudável ter reuniões de equipe, é saudável ter reuniões de planejamento, é saudável ter feedbacks individuais. Eu acho que um grande ponto... Uma ferramenta para controlar essas atividades, perfeito. Né? Tipo um Kanban. Isso, qualquer ferramenta de gestão de tarefas. Precisa ter isso, né? Onde fiz uma reunião. Parece que às vezes tem empresa que quando descobre um Trello da vida diz, muda a vida, né? Mudou minha vida. Agora eu tenho um canto que eu compartilho com fulano, com cicrano. Isso. E, gente, isso é o básico hoje da gestão, né? Você tem um gestor de tarefa online. O bom e velho PDCA, né, amigo? Planejar, executar, controlar e fazer as correções, né? Agir corretivamente. E para isso rodar bem,
eu preciso de um gestor de tarefas. Pode ser um Trello, um Asana, um ClickUp, Monday, o nome que você quiser. A gente se adapta muito ao cliente, né? Quando a gente entra no cliente, o que é que você usa? O cara, rapaz, eu não uso nada. Beleza, Então ele vai sugerir alguma coisa. Básico. Mas se o cara já usa, vamos colocar na ferramenta que ele já usa, né? Para não ser mais uma ferramenta que ele deixa de lado, né? Que eu acho também um grande ponto. O que é importante? Poxa, fizemos uma reunião, decidimos algumas coisas, vamos colocar essas algumas coisas dentro da ferramenta. Quem é o responsável dessas coisas, né? Quem é o responsável, qual é o prazo para aquilo ser executado, ajuda a lembrar. E aí você, na próxima reunião, pelo menos faz o follow-up, né? O acompanhamento para saber se aquilo foi executado dentro daquele prazo. Se não foi, também não ficar massacrando as pessoas, sabe? Que eu acho que é um erro clássico também. Poxa, combinou. Aí isso não aconteceu, você fica só na cobrança. Não é saudável isso. Né? Eu acho que o importante beleza, isso aqui ainda é importante? Qual vai ser o prazo, então, que vai ser feito? Por que não deu certo, né? O que é o impedimento, barreira, né? Alguém que não conseguiu lhe ajudar com essa atividade. Eu até evito o porquê, porque muitas vezes leva para a justificativa. Muitas vezes tem algum obstáculo, tem alguma situação que a gente precisa resolver para destravar essa tarefa. Não tem. Então beleza. Qual o novo prazo, né? Porque a gente tem que focar, como você diz, focar na solução. Verdade, tem razão. Só tem que saber o seguinte, essa tarefa ainda é prioridade? Então, quando é que vai ser feita? Então a pessoa vai dizer, eita, peraí, então eu não vou ser crucificado eu não porque tenho um problema de errar, então agora eu tenho espaço aqui para trabalhar. Senão você vai criar uma resistência à reunião de planejamento, de acompanhamento, né? Galera já cobrança. E às vezes vai dizer, muitas vezes acontece o quê? Quando tem muita cobrança, acontecia muito também lá. A galera sai dando concluído, faz o negócio meia boca só pra dar como ok lá, né? Dizer assim, pra não levar cobrada de chefe, pra não levar bronca. Ou sair alterando antes da reunião as datas pra não ficar ali em atraso. Não é isso. A ideia não é essa. Verdade. Né? O que a gente quer é saber os resultados, saber o que está acontecendo e ajustar o rumo, né? Então a gente tem que criar essa cultura mais saudável, né? De transparência. Dizer, poxa, não fiz, tive essa dificuldade, preciso de ajuda, ter o espaço da mesa, dizer assim, cara, eu estou precisando da ajuda da sua área, eu sozinho não vou conseguir. Cara, eu pensei que ia conseguir fazer essa tarefa aqui, mas apareceram outras demandas, eu não consegui executar isso aqui, preciso que outra pessoa assuma, porque eu não vou conseguir dar conta disso aqui. Ter essa humildade também, às vezes, é importante. Com certeza. Né? Então, a gente tem que trabalhar em conjunto, tem que lembrar, às vezes, um problema, tecnicamente fala de silos organizacionais, né? Mas eu gosto sempre de lembrar os meus clientes sobre isso. Olha, a gente, às vezes, vive uma ilusão de que que cada empresa, né, em vez de a gente lembrar do todo da empresa, muitas vezes a gente está lembrando da nossa equipe, do meu trabalho, e fica focado no nosso mundinho, né? A gente divide o OKRs em equipes por uma questão didática. Mas tem que lembrar que a gente faz parte de um todo, né? A gente está trabalhando para um OKR comum, porque a gente aqui faz parte de uma organização só. E eu vejo muito isso, passei também na minha experiência na multinacional, muitos indicadores que às vezes tem um conflito direto com outra área. Aí é uma briga, né? Uma não quer ajudar a outra porque uma... Né? Tinha muito isso entre financeiro e vendas. Aí financeiro tinha inadimplência. Aí às vezes vendas vendia para um cliente que já tinha um histórico ruim. Perfeito. Aí lascava na inadimplência. Aí quando vendas precisava de um desconto, financeiro não travava. Dizia, não, amigo, você não me ajudou em tal meta, então agora também não vou e a empresa ajudar fica na onde? sua... Exatamente. E o todo agora, como é que fica, né? Isso, a gente não pode perder essa perspectiva do todo, né? Porque o que é bom para a empresa é bom para todo mundo. Total. A gente não pode ficar focado no meu mundinho. E aí, como liderança, a gente tem que, né, ter esse cuidado. Como empreendedor, a gente tem que ter esse cuidado de estar levando a reflexão para o que é melhor para o todo e não para a parte. Né? A gente divide a parte para facilitar a execução, para esclarecer, né? Esclarecer as responsabilidades, esclarecer a ação, quem faz o quê. Aí é uma questão didática. Mas a gente tem que lembrar que tudo isso vai contribuir para um resultado comum. Perfeito. Né, para gerar colaboração. Perfeito. Amigo, enfim, já pegamos aí muito material, né? E é só assim ainda dar uma abertura para pensando em prioridades, né? Você falou aí dessas áreas, né? Financeiro, né? Mercadológico, mas eu sei que tudo anda junto. Perfeito. Mas assim, para dar um fechamento, o que é que você daria de orientação para quem está, né, começando o próprio negócio ou que está com dificuldade de realmente validar o produto dela? O que é que deve ser essa sequência aí, né? Assim, o que é que você recomenda? Tipo, mas faz primeiro isso. Sei que também não tem uma regra, não né? tem receita de bolo. Mas a gente pode deixar algumas recomendações, Perfeito. Sim, né? Para você que está iniciando a sua carreira como empreendedor, eu acho que ajuda muito você acelerar o seu aprendizado
conversando com outros empreendedores, Excelente. trocando ideias com quem... O famoso benchmark aí, né? Assim, aprendendo com quem faz, né? Aprendendo com total, quem conhece. Total. Né? Eu acho que a gente precisa sair um pouco da caixa e não ter aquele negócio de esconder suas ideias, Isso. né? Tem gente que fica... Achar que é concorrência. Meu não amigo, vou falar pra ninguém, porque senão ele vai roubar a minha ideia. Não existe isso. Às vezes a pessoa acha que a ideia é a coisa maravilhosa. O que diferencia é quem executa. E a forma como você executa, né? Então, assim, muitas vezes é trocar ideia com outras pessoas, com outros empreendedores, às vezes empreendedores da mesma área, né? Porque vai acelerar seu aprendizado, a pessoa já acumulou ali uma experiência. Todo mundo gosta de ajudar, né? Eu nunca conversei com nenhum empreendedor que diga, não quero conversar não com você. Mas por quê? Porque, claro, vão ter exceções, vão ter pessoas mais fechadas, mas por que o empreendedor em geral ajuda? Porque ele sabe o ambiente que ele vive, ele sabe quanta dificuldade ele já passou, ele entende que ajudar é importante, ele também provavelmente já foi ajudado. Então, acaba que é uma questão de empatia, de solidariedade, de dizer, poxa, esse cara, eu vou ajudar esse cara porque eu um dia estive na posição dele. E talvez se alguém tivesse me ajudado, eu teria sofrido menos, né? Evoluído mais rápido. Então, é a principal dica que eu dou, né? De ter a humildade de buscar ajuda, seja com amigos empreendedores, com consultoria, com formação, né? Estudar, como vocês dizem, poxa, pesquisar, assistir vídeo, assistir podcast, ouvir podcast, fazer cursos, né? Na área de gestão, porque muita gente que quer empreender vai empreender sem ter uma formação na área de gestão. Né? Isso é a grande maioria. Que é até um grande problema que a gente vê de faculdade, né? de universidade. Isso. Que... Né? Por exemplo, a gente vê médicos, saem formados, abrem uma clínica, mas não sabem de gestão. Dentistas vão abrir vários fisioterapeutas, a área de saúde como um todo não vê nada de gestão. Exatamente. Depois que está formado, que o mercado já está cobrando, é que ele precisa ir atrás, né? Dessa formação. Então é por isso que a gente existe como consultoria para apoiar, mas também tem outras formas, que é buscar o apoio com outros empresários, né? Buscar formação, conhecimento. Acho que aí é buscar ajuda que faça mais sentido para você, né? Eu acho que muitas pessoas buscam a consultoria por entender que a consultoria vai ser esse apoio. Porque já trocou ideias com outras pessoas, mas ele assim tem algumas lacunas, precisa de alguém que ajude também junto da execução e quer esse apoio externo, né? E aí, claro, a gente não trabalha com consultoria, vamos dizer, de pacote. A gente acredita muito numa lógica de que cada empresa é um organismo vivo, único, e que a gente tem que entender a dor e o momento que aquela empresa está vivendo e atender a necessidade dela naquele momento. Então, se você está no momento de abrir, vão ter dores, mas esses dois empreendedores que estão no momento de abrir vão ter dores diferentes. Um vai precisar de ajuda de uma coisa e outro vai precisar de ajuda em outra coisa. Então, a gente tem que se adaptar a essa necessidade também. Entender de novo, entender a necessidade primeiro para depois projetar a solução. Então, a consultoria, com certeza, é uma forma, seja no início da empresa, seja no momento de acelerar crescimento, estruturação. A consultoria existe por isso. Né? Toda empresa precisa estar melhorando, né? Isso aí é fato. É uma forma de acelerar. Uma das coisas que a gente vê muito em empresas já grandes, elas têm, que a gente começou esse ano, orçamento já definido só para consultorias, né? Só para trazer esse conhecimento externo para dentro da empresa, né? Porque tem muita gente que tem essa vaidade, não, eu já sei de tudo, eu já sei todos os problemas de como resolver, mas resolve nada, né? Quando vem uma consultoria, como a gente viu lá, poxa, abre a mente, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria ter uma rotina, pelo menos uma vez no ano, buscar uma ajuda externa para um projetinho ali, né? Algo do tipo, mas que lhe dá acelera aquele crescimento. Eu acho que a grande dica, é essa, assim, poxa, você está com alguma dor, quer dizer, saber qual é a dor, muitas vezes você já sabe. Às vezes já sabe até como resolver. Mas você está conseguindo implantar? Está conseguindo só? Você não precisa de ajuda. Segue o barco, né? Agora, poxa, você sabe o que você quer fazer, ou você sabe qual é a sua dor, não sabe o que fazer, ou sabe qual é a sua dor, sabe o que fazer, mas não está conseguindo implantar, busque ajuda. Aí entra a questão da humildade, né? Então, não é errado pedir ajuda. Total. Então, busque ajuda. Busque ajuda porque você está sentindo alguns problemas, mas não sabe o que fazer. Busque ajuda. Às vezes a consultoria, às vezes a orientação de alguém mais experiente vai olhar ali aquelas coisas e dizer, isso aqui acontece por causa disso. Vamos trabalhar com essa solução aqui que vai resolver esse sintoma aqui. Eu brinco quando pessoas de outras áreas, né, conselheiros médicos, fisioterapeutas, outras pessoas que não são da área de gestão, quando perguntam, mas explica um pouco sobre o seu trabalho, eu faço essa analogia, eu digo, olha, nós somos médicos de empresa. É isso, né? A gente entende os sintomas, faz uma anamnese, né? Aqui, faz ali o diagnóstico e entender, olha, com base nesses sintomas que a empresa está dizendo assim, tem alguns sintomas que são normais da fase da empresa e tem outros que não são normais.
Para a fase do negócio, isso não era para estar acontecendo. Para isso deixar de existir, a gente vai ter que entrar com um tratamento. Só que tem um detalhe. Na medicina humana, tem alguns tratamentos que são mais práticos, vamos chamar assim, né? Você toma um remédio, faz uma cirurgia e resolve. Mais rápido, né? Na empresa, como ela é formada de várias pessoas, esse tratamento é um pouco mais personalizado, lento, é mais personalizado. Né? Vai depender ali de um projeto de mudança que vai envolver engajar as pessoas nesse processo de mudança. A gente vai entrar ali com algumas soluções e que vai depender dessas pessoas embarcarem nesse projeto também. Com certeza. Então, construir juntos essa solução, sabe? Eu acho que a chave está aí. Então, se a pessoa tem uma dor, não sabe como resolver, busque ajuda. Se tem uma dor, até sabe como resolver, porque eu pego vários casos assim, mas entende que precisa de ajuda para acelerar esse desenvolvimento. Cara, se eu for fazer sozinho isso aqui, vai levar muito tempo. Às vezes precisa de alguém para cobrar ele isso. daquilo ali acontecendo. Que é dar ritmo, exato. garantir que a execução vai acontecer. Ter a cadência ali, né? Isso. Então, peça ajuda. Não tem nada de errado. O benefício é muito grande. O resultado, se paga, o resultado que isso traz vai fazer sentido para você. Né? Agora, eu pego também alguns casos que a pessoa ainda não tem muita... Chega porque alguém disse que era legal, quero fazer um conselho, mas quais são as dores? Aí eu bem dizendo que eu não sou um bom comercial. Porque eu dou várias dicas já de cara. O cara pode fazer. Eu digo, olha, teste isso aqui antes. E depois você me diz se dá resultado. Se ainda assim você precisar de ajuda, você me procura. Porque às vezes o que cara mas às vezes é só um direcionamento. Eu acho que isso é o que mais agrega, né? Muitas vezes. Pronto, mas aí às vezes é a falta de humildade de conversar com outros empreendedores também. Por isso que eu digo, conversa com outros empreendedores. Às vezes você já vai pegar uma consultoria no almoço ali, você vai receber uma mentoria. Eu tive um saber cliente, um caminho. como é conhecido, não vou dizer quem é, vou contar só o caso, né? Que me chamou muita atenção. Me chamou para uma moça, eu quero um projeto, um estudo de fila aqui, porque eu estou perdendo muito cliente. Porque a gente precisa estar um projeto de PO, pesquisa operacional, para quem não é da área, né? Uma área de produção. Negócio complexo. Aí eu parei, um dos sócios vem da área de produção, por isso que demandou isso tão específico. Eu disse, rapaz, olha, para a gente fazer uma modelagem matemática aqui, fazer um projeto de PO, para fazer esse estudo, você precisa de alguns dados. Você tem esses dados prontos? Eu já sabia que não tinha, você tem ou não. Você já pensou o esforço de você coletar esses dados, a gente fazer essa modelagem matemática para você tomar uma decisão se abre ou não abre uma expansão aqui dessa unidade? Deixa eu lhe dar uma outra ideia. Se você fizer alguns ajustes no layout ali do seu buffet, provavelmente sua fila vai diminuir. Se você parar um tempo para analisar, vocês que conhecem do seu negócio, parar para analisar ali um pouquinho. Você vai ver onde é que a galera para mais. Teoria das restrições. Você vai ver os gargalos e vai resolver alguns gargalos. Se depois disso ainda assim tiver muita fila, faça uma análise estratégica. Vocês estão perdendo esses clientes para quê? São quantos clientes? Vale a pena o investimento que vocês estão pensando em fazer? Aí eles pararam. Rapaz, esse almoço saiu barato demais. Eu digo, minha gente, mas assim, não faz sentido você... criar complexidade, né, às vezes. Galera que aí não quer mais chique de falar, às vezes, né, o termo aí, tipo PO, estudo de filas. Mas, gente, foca primeiro em fazer algumas otimizações do próprio processo. Depois você vê se vai fazer sentido um investimento maior. E para isso, às vezes, não precisa de um estudo técnico complexo, não. Vocês mesmos ali têm a experiência para tomar essa decisão. Agora, se você quiser fazer um trabalho com a consultoria, eu acho que tem outras dores que a gente pode ajudar. A gente pode olhar agora, mas né? quanto a isso, eu acho que não é o caminho aí. Tem outros caminhos. Tem um cliente que me chamou, quero fazer um trabalho de processo. Muitos chegam com essa demanda. Deixa eu ouvir o que é. E muitas vezes não é processo. Aí o cara falou assim, me diga uma coisa. Aí ele, pai, não tinha sintoma de problema operacional. Só crescendo, cliente entregando rápido. Eu digo, rapaz, eu não estou vendo sintomas que justificam um trabalho de processo, não. Agora, você trouxe outros sintomas na conversa que faz sentido um planejamento para você. Então, eu investiria num processo de planejamento participativo com a equipe, porque esses sintomas aqui justificam. Agora, processo pode ser uma fase lá na frente, se você quiser fazer uma gestão do conhecimento, por outros motivos. Mas hoje não é dor para você, né? Pelo que você está me dizendo, esse sintoma não justifica. Entende? Então, às vezes, conversar faz sentido. Verdade. E resolver, assim, querendo ou não, problemas de cada vez, né? Isso. Tipo, não vou focar ainda num negócio que ainda não começou a ser um problema, né? Tipo, vamos atuar onde é que hoje está estancando aí o crescimento, né? Algo do tipo, para depois pular, né? Para outra etapa. Qual é o gargalo, né? Perfeito. Qual é o gargalo hoje? Onde é que dói mais? Eu brinco muito. Onde é que dói hoje? Verdade. Bota suas dores na mesa. A pessoa vai começar a falar...
Abre o jogo, é quase um psicólogo, né? No início, cara. De certa forma, faz uma terapia também, né? Aí vai falar de colaborador, aí fulano não ajuda e não sei o quê. Mas, gente, papo incrível, né? Quero agradecer mais uma vez, Jodibel, pela parceria. Junto, conteúdo, acho aí, pessoal, vocês viram aí o quanto gerou de valor, né, para vocês aí que querem começar a empreender, também quem já tá empreendendo, o que é que pode colocar prioridade. Enfim, deixar aqui só para você encerrar, já com a lembrancinha aqui para você, viu, obrigado, meu amigo? Show pra de ir bola. pra praia e tudo mais. Bacana aí, mano. Pois é, aí já sendo topo. Show de bola. E deixar aí sua última mensagem aí pro pessoal, né, do que, enfim, ainda pode ainda mais contribuir, né? Uma última mensagem mesmo aí. Cara, eu sou fã do empreendedorismo, então eu diria que sigam firmes, né? Eu sei que não é fácil, eu acho que quem decide empreender decide porque encontrou uma paixão, encontrou algo que faz sentido, e eu acho que nos momentos mais difíceis, mais escuros, né? Nos momentos que realmente a coisa apertar mais, tem que lembrar desse sentido maior, tem que lembrar do porquê que você iniciou essa jornada, e tem que saber pedir ajuda, né? Pedir ajuda a outras pessoas que estão nessa jornada também. Como você falou, todo empreendedor tem esse ímpeto de ajudar, ajuda, às vezes sem querer nada em troca, com certeza. Né? Só porque entende que é outro ali, amigo ali, né? outro colega que está no mesmo processo, né? Que gostaria de ter ajudado ou porque foi ajudado e quer retribuir. Então é fortalecer essa comunidade e também pedir ajuda de profissionais, reconhecer suas limitações e, poxa, eu não entendo de marketing, tá lá a Colina para apoiar, né? Não entendo de gestão, vou buscar uma consultoria, a Nova Gestão pode apoiar você. Então, estamos à disposição para contribuir com o seu processo, né? de evolução, de escalada, né? Na sua gestão, no seu marketing. Eu acho que a gente precisa somar esforços para desenvolver um país melhor, né? Um mundo melhor, deixar nossa marca no mundo. Acho que todo mundo quer deixar uma contribuição, né? Com certeza. E nós podemos ajudar nesse processo. Eu acho que isso faz muito sentido para mim, né? Então, é por isso que a gente trabalha dia e noite para ajudar o empreendedor, ajudar você a ter mais resultado. Porra, muito obrigado, Jodibel, mais uma vez. Enfim, eu sou, como é suspeito a falar, mas eu sou grande fã aqui de Jodibel, né? Desde faculdade, né? Sempre foi uma lenda. E ainda mais agora um baita orgulho de também estar podendo ter essa conversa com você. E, galera, de verdade, o que ele falou aqui, às vezes a gente acha que como é que diz? Não é nada, mas, gente, é tudo isso aqui, né? Tudo que ele falou aqui dá para aplicar, dá para começar. E aqui a nossa ideia, né, do TopoCast é sempre trazer, né, pessoas assim como o Jodibel que queiram ajudar, né? Ele falou sempre isso aí. Eu acho que se a gente contar ajuda foi um termo que sempre, né, falou aí nesse podcast, que é isso, né? O podcast é mais uma forma de ajudar você a sair da estaca 0 para o 0 a 1, do 1 ao 100, do 100 ao 1000, do 1000 aos 20 mil, enfim. Então, cada um com sua jornada, cada um com seu desafio, buscando ajuda, né? Seja Colina, seja Nova, seja diversos outros parceiros, seja conteúdo, enfim. Então, pessoal, agradeço aí a participação, acompanha aí no TopoCast, que em breve teremos outros episódios com mais, né, participantes aqui tão incríveis quanto o Jodibel. E é isso, pessoal, vamos ao topo.